Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Faltando um pouco agora. Haja luz e ouve luz. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom que estou aqui de volta com os irmãos. Vocês vão sentir minha falta. Acho que tem que ficar mais tempo para sentir, né? Não deu, não, né? Suponho que não. Mas, eu acabei que viajei a Goiânia para reunião com o pastor Luiz, reunião dos supervisores. Foi uma reunião muito especial, porque foi a apresentação de novos supervisores também da vinha, que são os pastores de pastores, os pastores que acompanham outros pastores. E não sei se não sabem, mas nós tínhamos entre nós um pastor associado lá de Teresina, no Piauí, pastor de uma grande igreja, que estava caminhando conosco, a Igreja Casa de Deus, e ele foi levantado como supervisor, Então ele agora é o supervisor da vinha. É como se fosse uma multiplicação da vinha em Pernambuco. Olha só o tanto Deus é bom, E o Senhor é muito gracioso, O pastor lá é pastor de uma grande igreja. Eu confesso que não sei exatamente de onde ele me conhece. Sei que na época, quando ele veio se agregar à vinha, quis caminhar junto conosco aqui em Pernambuco. E estava, durante um tempo, mas como ele já rompeu aí no desafio, estava pegando o pé dele. Ele já era pastor de uma grande igreja, Só para você ter uma ideia, a igreja lá de Teresina, a Casa de Deus, tem mais de 2.000 membros, Então é uma grande igreja, uma mega igreja, podemos dizer assim. Só que faltava ele plantar igrejas. Então nesses últimos 2 anos ele estava no pé dele e falou: pastor Verdão, tem que plantar igreja, irmão. Você é um supervisor, você é um pastor de pastores e tal. E aí, graças a Deus, ele respondeu aí o chamado. Agora ele tem uma rede de igrejas. Aí o pastor Luiz viu e falou: pronto, agora ele vem andar comigo. Eu falei: aleluia, missão cumprida. Então está tudo resolvido, Isso é uma alegria. A gente vê que os irmãos têm avançado, amém? Bem, e uma outra coisa que eu quero informar, até lembrando alguns dos avisos aqui do Videira News. O primeiro aviso é o seguinte: nessa semana, nós vamos trabalhar para conseguir deixar o prédio lá em condições para a gente fazer o culto domingo que vem. O nosso maior desafio lá é o banheiro, o banheiro do térreo, porque lá tem mais de um banheiro, a gente vai ter, eu acredito que pelo menos 4 vezes mais banheiro do que a gente tinha lá no prédio antigo. 4 ou 5 vezes, na verdade, se eu pensar bem, contando aí os vasos sanitários, acho que 5 vezes, Então a gente vai ter sim muito banheiro lá, Então isso vai ser uma coisa muito boa. Só que para o banheiro ser útil para nós lá no térreo, depende de uma série de intervenções lá que nós estamos fazendo. E eu estava conversando aqui com o nosso chefe da obra, o pastor Adriano, aleluia, que está à frente dos irmãos aí, vai continuar, porque desde que ele assumiu o negócio andou mais rápido. Eu falei: gente, é ele, não sou eu, tem que ser o pastor Adriano mesmo. Então está avançando, vai ser uma bênção. E então nós estamos trabalhando para isso. Pastor, então é certeza que nós vamos fazer o culto domingo que vem lá de manhã? Não. Você viu balançando a cabeça, você acha que era assim, Então, mas nós estamos trabalhando para isso. Então, por favor, nos acompanhem nas redes sociais, fique atento, nós vamos comunicar com certeza isso no nosso Instagram da igreja, amém? Então, só você estar atento no Instagram. Eu não sei se já fez algo no Instagram da igreja, pelo menos da igreja você deveria fazer, ativar lá o sininho, a notificação, para te avisar toda vez que tiver uma nova publicação, um novo story. Então você pode fazer isso, amém? Que é bem simples, que é o Instagram avisa você automaticamente, Eu tenho certeza que todo dia você deve mexer no Instagram um pouquinho, e aí se a gente posta alguma coisa lá, e na hora que você está dentro do Instagram, o Instagram vai te avisar: olha, uma nova publicação da Igreja de Videira Recife, amém? Então você vai ser comunicado, tá bom? Eu estava na esperança, de vir um irmão da nossa igreja aqui, eu posso dizer que está lá em São Paulo, mas é da nossa igreja, que ele quer voltar muito, que é o irmão Fernando, Se ele estivesse aqui, eu acredito que com certeza essa questão do banheiro estava resolvida assim, sem sombra de dúvida, O irmão Fernando é uma grande bênção. Eu estava até conversando com ele, para ver se a gente pagava a passagem dele de São Paulo para cá, para ele passar uns 15 dias aqui nos ajudar, ou no mínimo uma semana. E disse que muita coisa ele iria nos ajudar, porque ficaria a passagem de São Paulo para Recife costuma ser algo em conta, não é caro, E esse irmão, ele é uma grande bênção, Nessa questão de reforma, muitas coisas que a gente conseguiu fazer no prédio antigo, foi quando o irmão Fernando, junto com os demais irmãos, colocou a mão e falou: pastor, nós vamos pintar, nós vamos fazer, nós vamos... Tudo que ele falava, o negócio ia. Aí de repente ele vai para São Paulo: o irmão faz comigo. Não, pelo amor de Deus. Mas ele está em São Paulo resolvendo questões de família,
né, e ele disse, né, que vai voltar para cá, tá bom? Então a gente está esperando por ele. E ele tinha pegado um trabalho lá nessa área de construção e estava meio embaraçado nisso. Eu já tinha conversado com ele, estava esperando ele me avisar, mas não avisou, né? Quem sabe, às vezes hoje à tarde eu estou ligado, meu irmão, vem para cá amanhã. Já pensou? Aí eu mando a mensagem lá no Instagram dizendo, irmãos, agora nós teremos o banheiro funcionando lá, vai dar tudo certo. Amém? Mas enfim, mas o Senhor é bom e vai dar tudo certo. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Com certeza vai ser um lugar muito melhor, né, do que nós já tivemos em qualquer época. E tanto no sentido da estrutura do prédio, é claro que não vai estar tudo exatamente pronto, amém? Mas a localização, o próprio espaço, nós nunca tivemos tantas salas, como eu disse agora há pouco, tantos banheiros, né, em um lugar muito mais agradável, né, do que onde era o prédio antigo, tá bom? Então vai ser uma outra vida, uma outra realidade. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de abundância na sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Isso é um sinal profético, você vai prosperar muito em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, outro aviso é sobre o sorteio do Pix. O que acontece, irmãos? Nós não atingimos nem 30% ainda da venda dos bilhetes do sorteio. Então, é literalmente inviável a gente fazer o sorteio agora, infelizmente. Então, não dá, né? Porque nós atingimos, né? Nós nem chegamos aos 30% ainda, né? Está próximo, mas não chegou a 30%, eu conferi ontem, né, lá no relatório da plataforma, né, que está sendo feito esses bilhetes. Então, nós precisamos vender mais. Então, eu vou até refazer, né, de hoje para amanhã, o aviso lá do sorteio, de repente até colocar também uma postagem no Instagram. Cadê o obreiro Igor? Está ali. Né, até dizendo, né, que a gente está prorrogando o prazo de sorteio para o final do mês de março. Porque eu estava fazendo um pequeno cálculo enquanto eu viajava, né? Porque o meu retorno de Goiânia, na verdade, eu fui de ônibus de Goiânia para Brasília e de avião de Brasília para cá. E ficou bem mais em conta voltando para Brasília, mas sim, metade do valor, né? E eu estava fazendo um pequeno cálculo, eu fiquei pensando, gente, se em um mês, se em 4 semanas, cada uma das nossas células, e veja que eu estou falando só células de adultos e jovens, eu não estou considerando as células de crianças, né? Mas acho que pode considerar o discipulado, né? Dos kids, né? Mas se em 4 semanas cada célula nossa vender 10 bilhetes, a gente vende tudo, você está entendendo? Eu penso que não é um desafio assim inalcançável, é enorme, não é verdade? 10 bilhetes de R$10. Então, se cada líder de célula abraçar, sabe, esse desafio, esse propósito, fala, não, toda semana, nesse mês agora, a partir dessa próxima semana, já agora, toda semana, eu e minha célula, nós vamos vender 10 bilhetes de R$10 para esse sorteio. Então, se irmãos fizerem isso, durante 4 semanas, se todas as células fizerem, tá bom? Não esqueça disso, o cálculo foi esse, né? A gente consegue vender tudo, e aí resolve, amém? Isso vai nos ajudar demais, porque além da gente quitar as cadeiras, né, a gente vai poder ainda sobrar alguma coisa para nos ajudar na própria questão da reforma, amém? Então, eu quero dizer isso para os irmãos, né? E nós, quando começamos, né, esse desafio, né, até pouco tempo atrás, nós estávamos com 5 parcelas ainda, faltando pagar. Depois nós conseguimos pagar 2 parcelas, né? Então, a princípio, faltam 3 parcelas, né? Eu acredito que, dependendo da resposta dos irmãos, dá para pagar mais uma, né, ainda. E aí vai ficar faltando pouco, né, para a gente concluir. Amém? E pode até nos abençoar nessa própria questão da reforma. Nós estamos usando muito da ajuda dos irmãos. Amém, irmãos? Então, quantos irmãos acham que realmente é alcançável, né, por semana 10 bilhetes de sorteio? Amém, irmãos? Não é verdade? Eu sei que tem alguns líderes, né, que fizeram coisas extraordinárias, né? Vamos estar vendo aqui o meu irmão Daniel, acho que foi o Daniel mesmo, né, Gabriel? Foi. O Daniel, não sei o que ele fez, de repente fui ver lá no relatório que aparece o nome das pessoas, viu, irmãos? Lá no relatório, né, quem foi que comprou os bilhetes, né? Quando eu vi lá um monte de negócio, eu falei, meu Deus do céu, o que esse irmão fez? E depois chegou a notícia, o Gabriel testemunhando, o Gabriel pegou no pé dos irmãos, os líderes, né? Para poder, falei, irmão, vamos, e deu resultado. O irmão Daniel respondeu, né, na verdade, no ranking lá, né, geral lá, porque tem como colocar no relatório da plataforma do sorteio, quem que vendeu mais, assim, o nome que mais vezes aparece. Tá o Daniel disparado, tá no topo lá. Eu falei, Deus abençoe o Daniel, né? Então, o Daniel já fez esse grande trabalho, então,
pelo menos do Daniel eu quero tirar esse peso dele, vamos assim dizer. Então, Daniel, você fica em paz, amém? Mas é claro que se conseguir ajudar mais um pouquinho, né, não tem problema também, mas fique em paz, amém? Mas os demais irmãos, né, tem líderes nossos, né, que ainda não contribuíram. Pastor, como é que você sabe? Como eu te falei, tem uns nomes lá, eu sei o nome dos líderes. Você sabia que eu sei o nome dos líderes, amém, irmãos? Eu sei, é claro que eu sei. Né? Então dá para ver, né? A gente precisa romper nessa questão e nós iremos em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Quero agradecer também aqui publicamente a irmã Gina, que fez uma sopa lá para os irmãos, né? Aleluia! A nossa equipe da reforma lá ressuscitou os irmãos, quando os irmãos estavam quase desistindo, chegou a sopa. Aí os irmãos levantou a sopa, o suco. A sopa, o suco, tudo conhece, o que mais? Sopa, o café. Ah, não, café é com você. Né? Sopa, suco. Pronto, foi uma grande bênção, amém? Bem, então eu falei, né, da mudança, falei do sorteio, tinha outra coisa que eu tinha para falar, meu Jesus amado, porque eu sabia que tinha que ter anotado. Da oração, obrigado, sim. Meus irmãos, nós vamos fazer, né, a nossa oração online de maneira diferente. Eu digo online até no sentido provisório, porque assim que a gente tiver o nosso prédio, né, nós vamos até transferir essas orações de maneira presencial, de alguma forma. Né? Eu estou pensando como nós vamos fazer isso. Mas, por enquanto, aquela oração online, né, que a gente estava fazendo de segunda a sexta-feira, nós fizemos uma pequena alteração, que é a seguinte. Vai ter essa oração online só terça, quarta e quinta. Quais dias, irmãos? Terça, quarta e quinta. Isso, terça, quarta e quinta. Terça-feira, terça para o quê? Milagres. Para os milagres, aleluia. Né? Que a pastora Ludmila e as irmãs. Quarta-feira são os irmãos da rede adultos, não é isso, pastor Adriano? É isso mesmo, né? Então, quarta-feira, os irmãos da rede adultos vão estar conectados lá com o pastor Adriano, o pastor Ronaldo, né? E os discipuladores nessa oração online. E na quinta-feira, né, é o pastor Rafael, né, com os obreiros aí, o obreiro Igor, o obreiro Marcos André, o obreiro Júlio. E só abrindo um parênteses rapidinho, o obreiro Júlio ele está ausente hoje, né, porque um familiar lá muito próximo faleceu e a família precisava dele para levar os familiares para o interior, né, porque o Júlio é um dos poucos lá que dirige carro lá da família mais próxima, né, então por isso que ele está ausente pelo culto, só para explicar para os irmãos. Mas enfim, então na quinta-feira, né, a rede de jovens, na quarta-feira a rede de adultos e na terça-feira as mulheres. Né? Não vou nem dizer rede de crianças, porque mesmo as mulheres que não estão envolvidas na rede de crianças podem participar, obviamente, tá bom? Das 6 às 6h30, sempre nos grupos da igreja tem lá o link, tá? Aí você pode perguntar, pastor, mas e segunda e sexta-feira? Por que não vai ter oração? É o seguinte, né, o Senhor tem colocado em cargo no coração, tem sentido a necessidade de, na verdade, orar junto com os pastores. Então, segunda e sexta-feira, né, será uma oração aí fechada, né, minha, junto com os pastores obreiros. Então, vai ser só a gente, tá bom? Na segunda e na sexta-feira, né? Então, eu, pastor Adriano, pastor Ronaldo, pastor Rafael e os 3 obreiros. Amém? Então, nós vamos fazer isso já a partir dessa semana. Amém? Bem, e uma última coisa, agora eu acho que é a última coisa mesmo, é o seguinte. Nós vamos mudar, né, a forma como nós temos feito o nosso culto, né, que tem sido o estudo de Apocalipse. Inclusive, essas últimas 2 quintas-feiras, né, eu pedi para o pastor Adriano, né, que está conduzindo os irmãos em oração, né, porque nós queremos fortalecer essa questão da oração. Amém? E como é que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o tempo, né, do nosso culto de quarta-feira, que tem sido quinta-feira. Inclusive, nessa próxima semana, continua quinta-feira. Amém? Então, a gente continua aqui o de quinta, é certeza que vai ser aqui, tá bom? Isso aí você não tenha dúvida. Então, quinta-feira a gente está aqui, 19h30. Então, o que nós vamos fazer? A princípio, o nosso culto estava sendo das 19h30 às 21 horas, não é isso? 1h30, né, que a gente tem um momento aí breve de louvor, depois da oferta, depois da palavra do estudo de Apocalipse. Mas esse culto de quinta-feira, ele vai acontecer agora num período maior de 2 horas. Então vai ser das 19h30 às 21h30. Para quê? Então a primeira hora, na verdade, vai ser de oração. Então vai ser como se fosse ao mesmo tempo um culto de oração e o culto de estudo da palavra. Tá bom? Então o foco, né, não vai ser louvor, vai ser nós orarmos mesmo. Amém? Então eu quero desafiar todos os irmãos da igreja. Você pode estar aqui conosco, né, na quinta-feira à noite, lembrando que, né, em algum momento do mês que vem, de março, vai voltar para quarta-feira, que a gente vai estar lá no nosso prédio. Então vai acontecer nesse horário, 19h30 até as 21h30.
Amém? Então nós vamos ter a primeira hora de oração. Então vai ser uma reunião de oração presencial, né? Todos nós juntos, orando pelas questões da igreja. Nós vamos orar por você também. Então vai ser um momento de enchimento do Espírito, de você ser renovado no Senhor. Amém? De você, sabe, batalhar no Senhor sobre as suas questões. Amém? Da sua vida. E uma coisa muito legal que eu vi, porque final de semana passado eu preguei na videira de Uberlândia, né? Lá em Minas Gerais. Com certeza deve ser pelo menos a nossa segunda maior igreja de interior, né, que não está na capital. Eu acredito que a nossa maior igreja que está no interior é a igreja de Rio Verde, é uma igreja bem mais antiga, né? Mas o pastor Rafael lá de Uberlândia, que é um pastor, é amigo meu de muitos anos, ele está na cola lá de Rio Verde, lá, está correndo. A igreja, os irmãos acabaram de comprar um prédio próprio, né, ter lançado, crescido. E eu achei interessante a ideia que ele teve. Não sei se os irmãos já viram naquelas festas, quando tem aquele recipiente que o pessoal coloca bebidas. Em casa de festa aluga essas coisas, né? Que parece uma taça, já viu, de acrílico? Fica um suporte, aí o pessoal coloca gelo e coloca lá as bebidas, lá, refrigerante, água, coisa do tipo assim, né? Vocês já viram isso? Então, eu não sei se você conhece alguém em alguma casa de festa e tudo, mas eu estava pensando que eu queria comprar um negócio daquele. Por quê? Porque aquilo lá parece uma taça. Taça de quê? O que isso tem a ver, né, com a igreja, né? Aquilo lá são as taças que estão sendo cheias, lá em Apocalipse, com a oração dos santos aqui na terra. Alguém crê aqui, amém? Amém. Então, eu achei muito interessante que o pastor Rafael fez isso. Ele usou aquele objeto, né? Ele comprou um lá para a igreja e colocou os pedidos de oração dos irmãos. E aquele negócio é formado uma taça. Rapaz, isso é de Deus demais, que eu já lembrei logo do Apocalipse e da oração. Então nós vamos fazer algumas fichas aqui para os irmãos, para permanentemente, né, durante o culto também, né, a gente ter um momento de oração pelos seus alvos pessoais. Então todo domingo você vai poder estar anotando seu pedido de oração, a gente vai colocar aqui, amém? Nós vamos orar juntos e durante o período do jejum, né, nós vamos orar depois individualmente, eu e os pastores, pelos seus pedidos de oração. Amém. Amém? Então nós vamos comprar uma taça dessa, sabe? Eu não sei, agora só precisa saber onde quem é que faz isso, quem é que vende isso. Esse pessoal que mexe com festa, não sei se alguém conhece. Alguém conhece, não? Ali, sempre tem alguém que conhece. É o Lucas. Lucas, fala aí, Lucas. Você conhece alguém assim? Trabalha? Olha aí. Então, fala para ela, olha, a igreja está precisando de uma taça dessa, de oração. Aí fala, de oração? O que, menino? Que não é para colocar outra coisa? Fala, não, nós vamos colocar uma oração lá dentro. Pergunta para ela, né? Onde é que ela consegue aí, quem faz isso? Eu tenho a mínima ideia, né? Quem produz isso de novo. Ela vai nos ajudar, ela vai ser abençoada por isso, com certeza. Amém? Bem, eu acho que eu falei tudo, mas antes da palavra, eu quero fazer uma última coisa. Hoje, né, lá em Goiânia, estamos fazendo uma celebração dos 25 anos, né, da história da nossa igreja, que começou lá em Goiânia. E a cada mês está se fazendo algo para comemorar, para celebrar esse momento. E aí hoje, né, para a gente fazer algo também dentro desse mês de fevereiro, né, o último final de semana do mês de fevereiro, eu resolvi comprar, né, essa Bíblia comemorativa, né, para a gente entregar, né, para os nossos pastores, né, os irmãos já foram ordenados ao Ministério da Palavra. Então eu queria chamar os pastores aqui à frente, também pastor Mariano, pastor Rafael, pastor Ronaldo, pastora Ludmila também. Pode ficar aqui embaixo mesmo. Ótimo. Eu vou entregar para vocês. Eles ficam de frente para os irmãos, segurando a Bíblia, dando um sorriso bem bonitinho assim, olhando para os irmãos. Olha aí. O pastor Ronaldo entendeu tudo. Pastor Rafael. Agora passando de Bíblia. Essa aqui eu amo muito, viu? Olha só. E eu vou fazer o seguinte agora. Você tem que. Aí talvez os pastores teriam que ajudar. Não, se bem que eu vou mandar no grupo dos líderes e irmãos da videira. Eu vou mandar um texto. Meu plano, a princípio, era até ter trazido impresso, né, o texto. Cadê o texto? Onde eu pus o texto? Está no presbitério. Cadê? Eu vou jogar aí no grupo. Eu vou mandar para alguns irmãos aqui que eu acho que não estão no grupo. E líderes. Cadê meus irmãos? Ótimo. Ué, deixei meu celular com offline aqui, não vai, né? Agora vai. Oxi. Saiu um ar e saiu um oxi agora, né?
Isso é verdade, eu esqueci de olhar. Peraí, os pastores estão aqui, dá uma olhada aí no começo aí, que tem uma dedicatória do pastor Luiz aí. Às vezes está com... Eu pedi para ele fazer. Olha que chique, tá vendo? Ué, Rafael, eu não sou Rafael não, eu sou Roberto. Obrigado. Parece, é com R, né? Não, é verdade, eu esqueci desse detalhe, tá vendo? Eu pedi para o pastor Luiz. Foi um desafio, viu, irmãos? Muita gente queria fazer isso aí, final de reunião, estava meio cansado. Eu falei, pastor, me ajuda aí. Tem paciência, tem uma equipe lá em Recife e tal. Então você viu aí, está dedicado a isso, a assinatura do pastor Luiz, aí aos pastores, né? Mas não foi ele que deu a Bíblia, não, tá bom? Eu estou dando agora da assinatura, mas a Bíblia é eu, tá? Foi ele, não. Eu só assinou. Eu tinha esquecido esse detalhe, que bênção, ainda bem que a Ludmila olha os detalhes, né? Irmãos, eu acabei de mandar nos grupos aí, olha no seu celular. Para alguns irmãos eu mandei até no... Eita, o William rápido demais, hein, William, tá? Rapaz. Quando você pensa... E William, eu não esqueci daquela questão não, viu? Calma, eu só estou... Né? Ele já pensa... Ele já mandou que onde é que compra o negócio. Da oração, né? Mas vamos lá, eu mandei para os irmãos aí, no grupo dos líderes, no grupo dos irmãos da videira, tem um texto. Esse texto é o texto, é a única coisa diferente nessa Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia comemorativa pelos 25 anos, aí tem esse texto que está aí no grupo dos irmãos da videira e no grupo dos líderes. Aí esse texto está no começo da Bíblia, só isso. Isso aqui é uma Bíblia normal, amém? Só foi feita com essa capa, né, para comemorar, e esse texto no início. Então eu quero que você olhe aí no celular, porque eu quero ler esse texto com você, amém, como forma aí da nossa celebração junto com a igreja de Goiânia, amém, para você acompanhar e saber da nossa história, especialmente você que é novo entre nós, tá bom? Então pega aí no seu celular. Se alguém não está nesses grupos e não recebeu no seu celular, cadê os líderes de célula? Quantos líderes de célula nós temos aqui? Aleluia! Ótimo. Você que é líder de célula, dá uma olhada para os lados aí. Quem não recebeu o texto no celular, porque não está em algum dos grupos? Quem não recebeu? Tem alguém que não recebeu? Todos receberam? Eu não sei se é fácil de projetar aqui também, mas acho que a letra fica pequena, né? A letra está pequena, não dá certo não. Mas todo mundo recebeu, né? Então acompanhe aí a leitura, por favor. Os pastores continuam em pé aqui, daqui a pouco eu vou orar para vocês e por mim também. Amém? Então acompanhe, por favor. Bíblia comemorativa de 25 anos da Igreja Videira, uma história para ser contada. Em 2024 comemoramos 25 anos da história de mover de Deus e edificação na Igreja Videira. Essa tremenda história, liderada pelo nosso presidente, pastor Luiz de Silva, começa no dia 15 de fevereiro de 97, na garagem de uma casa com apenas 8 células e 60 irmãos que jamais imaginavam aonde o Senhor os levaria. Nesse início, tudo que tínhamos era uma paixão por servir o Senhor na visão de edificação que recebemos e traduzimos como: nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando a nossa geração através de células que se multiplicam. Com essa paixão e visão, partimos em fé para servir o Senhor, sempre centralizando Cristo, treinando líderes, ensinando a palavra e vivendo a comunhão da igreja de casa em casa. Somos igreja em células. Ainda no ano de 97, no dia 7 de setembro, realizamos a primeira ordenação pastoral. O pastor Naur Pedrosa foi ordenado nesse dia e passou a auxiliar o pastor Luiz na edificação da igreja desde então. Como todo início, enfrentamos grandes desafios de estruturar todo o processo nessa edificação e fizemos isso pela graça de Deus. A esse processo demos o nome de Trilho do Vencedor, que é o caminho para a formação de cada crente para ser um ministro útil nas mãos do Senhor. Nascia ali nossos cursos de edificação: o curso das águas para quem vai se batizar, o curso de consolidação para envolver os novos convertidos e ministrar os primeiros fundamentos, o curso Maturidade no Espírito, um dos principais conteúdos da edificação da vida espiritual da igreja, e o CPL, curso Eternamente Líderes, que capacita os irmãos para uma liderança frutífera. Depois veio o Instituto Bíblico Pastoral, para aqueles que desejam responder a um chamado ministerial ou desejam se aprofundar na palavra. Não esquecemos a importância de edificar as famílias da igreja. Então nasceu a Escola da Família, com os cursos Casais Radicais, Criação de Filhos, curso de Noivos, curso de Finanças da Maneira de Deus. Tudo isso para instruir os irmãos em fundamentos sólidos da fé. Estávamos no caminho de um ministério que ganharia cidades e nações para o Senhor. O limite da nossa visão era, no entanto, apenas uma igreja local viva em nossa cidade. Não imaginávamos e nem planejávamos que alcançaríamos em tão pouco tempo todas as capitais e milhares de cidades no Brasil e em 35 países.
Isso definitivamente não fazia parte dos nossos planos. A igreja em Goiânia crescia, já éramos um número expressivo de irmãos quando começamos. Então, no dia 20 de fevereiro de 99, denominamos-nos Igreja Videira. Aí começou a videira de fato, no ano que eu converti lá no encontro com Deus, né? Fecha parênteses. Escolhemos esse nome pelo poderoso significado de que Jesus é a videira verdadeira e nós estamos inseridos nele para vivermos a vida da igreja. Muitas conquistas viriam a partir desse momento e seriam um marco em nossa história. Nesse mesmo ano de 99, Deus nos deu uma ferramenta poderosa de evangelismo, encontro com Deus. Por meio dele, milhares e milhares de pessoas viriam se converter a Cristo, seriam edificadas na vida da igreja. Enquanto continuávamos apacentando os irmãos e treinando os filhos para a liderança, os desafios e vitórias foram acontecendo. Já éramos mais de 2.000 irmãos quando Deus nos deu a primeira grande conquista. No dia 3 de março de 2002, realizamos nosso primeiro culto em nosso próprio prédio, a Videira Goiânia, com capacidade para 4.000 irmãos. Isso representava um grande salto para o que Deus faria entre nós. Agora tínhamos um enorme prédio desafio de encher a casa de filhos. Continuamos a fazer encontros com Deus em um ambiente de muita fé para ganhar almas e ganhar o coração dos irmãos. Um ano antes, havíamos tido uma grande conquista no dia 17 de novembro de 2001, o batismo de 1.000 pessoas em um só dia no principal parque da cidade. A igreja, que havia dobrado de tamanho em 2000, crescia ainda mais. Um grande mover estava acontecendo entre nós. No entanto, a casa cresceu, os desafios para enchê-la também. Isso nos conduziu a mais um grande marco em nossa história. No dia 25 de outubro de 2003, aconteceu o batismo dos 3.000 na campanha Atos 2-2003. Tivemos um intenso período de jejum e 100.000 horas de oração acumuladas, mais de 30 encontros com Deus, em um só final de semana, e um grande batismo de 3.000 pessoas em um só dia. Foi uma grande explosão de avivamento. Ainda falando dos batismos durante a pandemia de 2020 e 2021, a igreja não ficou presa nas casas. Mesmo respeitando todas as restrições, reunimos de casa em casa, e ainda fizemos 2 grandes eventos online, atingindo mais de 500 mil de pessoas, que resultou no maior batismo da nossa história, o batismo mundial de 20.000 pessoas em um só dia. A igreja cresceu debaixo do entendimento e prática de jejum e oração, pois sabíamos desde o começo que sem ele nada podíamos fazer. Por isso estabelecemos nossas disciplinas de jejum e oração também logo no começo. Todos os dias passamos a ter reuniões de orações e todos os semestres passamos a realizar 2 períodos de jejum para toda a igreja. Às vezes 21 dias, às vezes 40 dias intensos para buscar a presença e o mover de Deus entre nós. Isso sempre foi algo muito poderoso, pois milhares de irmãos, orando intensamente, produziu um ambiente incrível, de céus abertos e muita unção em nossas reuniões de domingo, em tudo que fazíamos. Para nós, algo inegociável sempre foi a presença manifesta de Deus em tudo que fazemos. Em 2005, o Senhor nos dava a Escola Videira, ensino por princípios que hoje conta com mais de 1.000 alunos e várias unidades em outras cidades. A escola também tem participado do nosso trabalho de assistência social, apoiando nossas creches, que diariamente cuidam de 500 crianças. A mesma assistência social que também atende milhares de irmãos todos os anos. Em 2007, compramos a Rádio Vinha FM 91.9, que levaria a mensagem do Evangelho a milhares e milhares de pessoas diariamente, entrando nas casas, nos carros e abençoando poderosamente a nossa cidade. Só abrindo parênteses rapidinho, você pode ouvir essa rádio pela internet, tá bom? Só um detalhe dessa rádio da nossa igreja em Goiânia. Entendendo a necessidade de um trabalho específico com jovens, no ano 2001 nasceu os Radicais Livres, jovens destinados ao avivamento, liderado pelo pastor Nor Pedrosa. A visão do trabalho era edificar os jovens da igreja e levantar a próxima geração de pastores e líderes. Debaixo de uma paixão intensa de ver esse mover entre os jovens, estabelecemos os cultos de sábado à noite, vigílias e a conferência Radicais Livres. A propósito, o nome Radicais Livres nasceu de uma visão de sermos jovens que têm raízes profundas na palavra e livres de todo o pecado e legalismo que nos impedem de viver uma vida cristã vencedora. E mais um parênteses, a primeira equipe de obreiros dos Radicais Livres, ele estava lá. Amém? Hã? Radicais Origens, né? Todos os jovens dele. Vamos lá. O trabalho com jovens cresceu, muitos pastores e líderes foram levantados e nossa conferência com mais de 5.000 jovens já não podiam ser realizadas no pé da igreja. Então desafiados e apoiados pelo presidente da igreja e jovens, encararam o desafio de fazer uma mega conferência de avivamento no ginásio para 15.000 pessoas. Eu preguei nesse ginásio para 15.000 pessoas. Você acredita nisso? Foi. Eu preguei para 15... Foi a última vez que eu preguei em Goiânia. Esse parênteses tem que ser maior. Deixa eu explicar aqui para os irmãos verem que o desafio não é pequeno, não é grande. A última vez que eu preguei em Goiânia, para quantas pessoas que eu preguei? 15.000 pessoas. Aí, semanas depois, cheguei em Recife. Preguei para umas 15, só que sem uns 1.000, entendeu? Assim, só 15 depois de 14, assim, mais ou menos. Eu olhei e falei, Senhor Jesus,
que vai acontecer daqui por diante? Mas o Senhor é bom e está fazendo grandes coisas. Quantos creem nisso? Amém. E nós vamos romper os 1000 nas nossas células de jovens e adultos nesse ano. Aleluia! Vamos continuar. Vamos lá. Era um gigante diante deles. É verdade. Meu Deus. Em 2009 isso aconteceu. Entramos no ginásio Goiânia Arena, com quase 15 mil jovens que agora não apenas de Goiânia, mas de todo o Brasil começaram a se reunir anualmente nessa conferência. Ela tomou proporções e influência incrível na cidade e no país. E em 2012 entramos no estádio Serra Dourada com 50 mil jovens incendiados pelo Espírito Santo, o que aconteceu por 4 anos consecutivos, sendo transmitido inclusive pelas maiores redes de TV do país em nível nacional. Algo realmente incrível estava em andamento. Como se não bastasse, paralelamente a isso, nasceu o que seria o maior trabalho com crianças no mundo, o Radicais Kids. E se tornaria uma referência e fonte de inspiração sem igual. Liderado pela pastora Márcia Silva, esposa do pastor Luiz, o trabalho ganhou proporções jamais vistas, alcançando um incrível número de mais de 200 mil crianças em todo o Brasil e em vários países 25 anos depois. Milhares de mulheres ungidas em milhares de casas de cultos especiais que acontecem todos os domingos, apacenta a igreja dos pequeninos, um trabalho excelente e digno de ser contado. Verdadeiras mães espirituais que têm ganhado e edificado a próxima e maior geração de jovens e adultos da igreja. Amém. E um detalhe, primeiro encontro de crianças, quem estava lá? A equipe lá? Não, o primeiro. Ela está dizendo que há controvérsia, mas ela estava lá, tá bom? Ela estava lá no começo. Da nossa Marília? Entendi. Enfim, um dos primeiros. Continuar, porque eu vi ela na foto lá, a pastora Marília lá comentando no Instagram dela, o primeiro encontro e tal, não sei se você viu. Enfim, continuando. A rede dos Radicais Kids também se transformou em uma grande rede discipular de mulheres. E juntas elas têm produzido um grande impacto para abençoar milhares de crianças e famílias espalhadas pela terra. Grandes eventos no prédio da igreja, em grande ginásio, com dezenas de milhares de pessoas são realizados anualmente para ensinar as crianças e também para edificar as mulheres. A igreja cresceu no dia 6 de dezembro de 2006, multiplicamos o prédio. Nascia a videira Praça da Bíblia, a primeira de muitas que viriam. Hoje, 25 anos depois do começo da videira, somos 10 prédios da cidade de Goiânia e quase 50 mil irmãos, entre jovens, adultos e crianças, apenas na capital de Goiás. Antes disso, no ano 98, começava a videira de Aracaju, a primeira igreja fora de Goiânia, aqui no Nordeste, olha aí. Isso foi apenas uma porta que Deus estava abrindo, nasceria o projeto Videira nas capitais, e hoje podemos encontrar igrejas vivas em todas as capitais brasileiras, em milhares de cidades. Também no ano de 99, saímos do Brasil e começamos a primeira videira internacional no Peru, na cidade de Cusco. Eu já preguei lá, já, inclusive, também. Onde hoje tem uma igreja viva. Está acabando a bateria do microfone, deve ser isso, né? Me ajuda aí, Igor. Ou Marcos André, né? Ou Leandro. Muita gente vai ajudar, né? Vai dar certo. Vamos lá. Ô, Leandro, não é o cabo, não? Aleluia, agora tem mais filhos e vocês vão ver, viu? Agora não vai acabar, vamos continuar aqui, agora vocês vão ver. Onde é que eu parei? Da igreja, da Praça Bíblia? Foi isso mesmo, né? Cusco, cadê o Cusco aqui? Senhor. Cusco, isso. Onde hoje temos a igreja viva com milhares de irmãos peruanos que também preanunciava uma grande explosão internacional que viria nos próximos anos. Então, no Peru é o segundo país onde nós temos mais igrejas. Acho que depois do Peru é os Estados Unidos, né? Então, no Peru nós temos mais de 60 igrejas lá, entre micro-igrejas, né, congregações e igrejas locais estabelecidas. Micro-igrejas são as células, né, que nós começamos numa cidade onde não tinha nada, né? Então, quando nós temos a primeira célula, a gente já chama de micro-igreja, só para os irmãos terem uma ideia, né? Continuando. Ganhamos fé, muitos irmãos que se mudaram e outros tantos, os quais foram enviados, começaram a pregar o Evangelho e nos levou 25 anos depois a 35 países em quase todos os continentes para pregar o Evangelho da graça de Deus, trazendo salvação e edificação da igreja nos 4 cantos da terra. Entramos em países do primeiro mundo, como Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa. Desbravamos a América do Sul, entramos na África, plantamos células na Ásia, no Japão,
e ficamos nossas estacas no violento e perigoso Oriente Médio. Pela graça de Deus, estamos pregando o Evangelho na Índia, Nepal, Bangladesh e Paquistão. A palavra de Deus cresce a cada dia entre nós. O Senhor nos tem levado a lugares jamais imaginados, tudo pela sua graça. Amém. Por falar em graça, o Evangelho da Graça é a nossa mensagem que há décadas temos pregado com forte ênfase, que tem produzido uma igreja forte, sem fardos, próspera e alegre no Senhor. Nossas famílias têm experimentado casamentos sólidos e em todas as áreas temos visto o resultado do Evangelho da Graça, que apesar de todas as perseguições sofridas por causa dele, tem nos feito grandes no Senhor. Essa é a nossa vida e a nossa mensagem. Passaram-se 25 anos, chegamos até aqui, e o ministério do pastor Luiz, que completa 35 anos nesse mesmo ano, se mistura completamente com a nossa história como igreja. A Igreja Videira é o ministério que Deus deu ao pastor Luiz, e os abundantes frutos dessa história maravilhosa são resultado do favor que ele tem recebido do Senhor. Na vida do nosso pastor, a graça não tem sido vã. Nesses 25 anos, ele tem trabalhado incansavelmente nessa causa. Ele escreveu e publicou mais de 100 livros nesse período, tem viajado incansavelmente para treinar e apacentar pastores em volta do Brasil e do mundo. Estabeleceu todo o treinamento da igreja, os níveis de relacionamento, autoridade, visão a ser seguida, tem formado líderes, entregado toda a revelação que tem recebido do Senhor, e a igreja se tornou forte e alimentada por meio dele de centenas de milhares de cooperadores em todo lugar onde tem sido plantado. Em 2021, recebemos uma palavra profética de que Deus nos aceleraria como nunca antes, o que aconteceu em 2022. Esse ano, um milagre sem precedentes se cumpriu. Com uma grande onda de fé, generosidade e unidade que envolveu toda a igreja, nasceu o projeto Arena Videira para 7.000 lugares. Era um projeto extremamente ousado e até impossível aos olhos de muitos, mas não para um povo que estava determinado a viver essa aceleração. De uma maneira inexplicável, superando todas as barreiras que surgiram no caminho, em apenas 6 meses, para a surpresa de todos, a arena estava erguida e no dia 1º de dezembro de 2022, em uma mega conferência com 7.000 irmãos, ela foi inaugurada e se tornou um marco profético para um novo patamar em que entramos como igreja, um tempo de grande expansão. Aleluia! Irmãos, e esse culto de inauguração da arena, lá em Goiânia, para 7.000 pessoas, está no YouTube, lá no canal do pastor Luiz. Você pode depois assistir essa pregação. Eu tenho uma pequena participação nessa pregação, que no meio da pregação ele fala uma coisa lá que eu nem lembro o que era. Não é Roberto Coelho? Eu olhei e falei, opa, eu bem que eu estava atento, só falei amém e concordei, balancei a cabeça, como irmãos sábios e submissos fazem, Então o líder fala, você faz assim, entendeu? Amém? Vamos continuar. Cadê? Para um novo patamar que temos com a igreja, tem grande expansão. Glória a Deus pela vida do pastor Luiz, esse grande homem de Deus, e dessa equipe unida em um só propósito, que é digno de ser honrado. Equipe essa formada pelo Conselho Apostólico, com 11 membros, centenas de supervisores, milhares de pastores, discipuladores, líderes e anfitriões que semanalmente têm obrigado com o pastor Luiz nessa obra e não podemos deixar de ser honrados e contados nessa história de mover de Deus. Em 97, éramos 8 células, 60 irmãos. Em 98, saltamos para 56 células, 350 irmãos. Em 99, já éramos 85 células, 600 irmãos. Em 2000, atingimos 200 células e 1.400 membros. A igreja havia dobrado de tamanho. Entramos em 2001 e algo extraordinário aconteceu. Uma explosão de células e novamente a igreja praticamente dobrou. Chegamos a 600 células e 2.200 membros em Goiânia. Grandes coisas estavam diante de nós. Então, em 2002, alcançamos 3.800 membros. Em 2003, o ano que batia os 3.000, saltamos para 1.000 células e 6.000 membros. Era uma verdadeira explosão de crescimento. Entramos em 2004 com 8.200 membros e hoje somos quase 50.000 pessoas em Goiânia, perto de 100.000 no estado de Goiás e aproximadamente 400.000 membros entre adultos, jovens e crianças em todas as capitais brasileiras, centenas de cidades e 35 países, para a glória de Deus. Igreja Videira, 25 anos, uma história de graça, favor e muito mover de Deus para ser contada, e você faz parte disso. Aleluia! Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Fique em pé, por favor, onde você está. Eu quero apenas abrir um texto da palavra com você. Antes de nós orarmos, queria chamar os irmãos aqui do louvor, por favor. Pelo menos o teclado. Tá, minha esposa falando para lembrar de tirar uma foto. Quem que é o pessoal da foto? Está organizado. Aí eu não sabia, Entendi, agora entendi. Aleluia.
Abra, por favor, em Apocalipse, capítulo 2. Está escrito, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Amém? Somente até aí. Agora vai lá para o verso 7. Olha o que diz agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como que foi no início? Ao anjo da igreja ou à igreja escreve? Lembra lá do verso 1? Ao anjo ou à igreja? Ao anjo. Mas como que termina? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu estou querendo te mostrar aqui? Então, o Senhor Jesus mesmo explicou para João que as estrelas que estavam nas mãos dele eram os anjos da igreja. Então, quem são esses anjos? O que representa esses anjos? É justamente esses irmãos que estão aqui à frente. Pode ficar de frente para lá. Não precisa olhar para mim aqui não. Isso que os irmãos verem vocês. Ótimo. Então, esses irmãos aqui que são os pastores, eles são justamente esses anjos da igreja. Amém? E não tenha dúvida, se você tem encargo pela igreja, pela obra, ora, contribui, se envolve, lidera, se empenha, mesmo à distância, eu vi essa grande mobilização dos irmãos trabalhando lá intensamente, pela reforma lá do nosso novo local. Então você faz parte dessa categoria de irmãos, mas uma coisa que não pode ser negada é que anjos da igreja, especialmente esses irmãos que trazem a palavra. Amém? Então os pastores, juntamente com a minha esposa aqui, eles têm esse encargo de trazer a palavra para os irmãos, que é ministrada seja aqui no culto, nas reuniões de discipulado, a palavra que é compartilhada nas células, são esses irmãos que estão à frente, até porque a palavra anjo, ela significa literalmente mensageiro, é aquele que traz a mensagem. Então nesse mês de fevereiro, como forma de celebração dos nossos 25 anos, da história da nossa igreja, da igreja de Goiânia, que é o começo da nossa história, eu queria, na verdade, tanto honrar esses anjos aqui, esses mensageiros, porque aquilo que o Senhor fala, volta no verso 1 mais uma vez, por favor, Marfa. Então, em cada uma das 7 cartas que o Senhor Jesus escreveu às igrejas, ele começa dizendo ao anjo, mas ele termina dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você percebe isso? Então, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Agora vai lá para o verso 7 mais uma vez. Vai lá, Marfa, o verso 7 mais uma vez. Isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então eu quero chamar você, a sua atenção, para você ter encargo pelo seu pastor. Isso se refere a mim também. Amém? Mas você que é da rede de adultos, tem encargo pelo pastor Adriano, que é o que está mais à frente da rede de adultos, mas o pastor Ronaldo também faz parte. Amém? Você que tem encargo pelo seu pastor, no caso do trabalho dos jovens, nós temos, por enquanto, só um pastor, o pastor Rafael, mas os obreiros estão cooperando com ele. Você que faz parte do trabalho com crianças, tem encargo, pela pastora Ludmila, amém, que está à frente aí do nosso rebanho dos pequeninos, e de maneira geral tem encargo também no sentido de orar, de abençoar, sabe, de ter esse desejo de ser um cooperador, amém, na vida de cada um dos pastores. Eu conto com as suas orações também. Então eu quero chamar você para junto comigo, então nós estamos presenteando os irmãos com essa Bíblia comemorativa, esse memorial, que são os nossos pastores, mas eu quero chamar você para orar, liberando a palavra de bênção sobre a vida desses pastores que são os anjos que Deus levantou para trazer a palavra à igreja. Amém? O Senhor fala ao anjo para que a igreja ouça. O Senhor fala ao anjo para que a igreja ouça. Esse é o caminho de Deus, esse é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele falou para os anjos das 7 igrejas para que o Espírito pudesse ministrar às 7 igrejas. Amém? Então estenda sua mão para cá, libera uma palavra de oração, agradeça ao Senhor por cada um dos pastores, ore também pela vida do pastor Luísio, amém? Que foi esse homem que Deus usou para estabelecer todo esse ministério. Libere palavra de bênção, amém? Ore agora nesse instante por cada um dos pastores, ore pela minha vida, ore pela vida da pastora Ludmila, pastor Rafael, pastor Adriano, pastor Ronaldo, amém? Especialmente pelo pastor Luísio. Pai, no nome de Jesus, nós queremos liberar, ó Deus, palavra de bênção, de graça, de favor, de recompensa sobre a vida, ó Deus, desses teus filhos, ó Deus, que são os anjos que o Senhor levantou
separou, que o Senhor separou para estar à frente, ó Deus, dessa obra, dessa igreja, aqui a Videira Grande Recife. Ó Pai, nós queremos abençoar a vida da pastora Ludmila. Ó Deus, declarar que ela é renovada no Senhor. Ó Deus, no encargo, na fé, no ânimo, na disposição. Ó Deus, guarda, Senhor, a sua mente, a sua alma, as suas emoções, o seu coração. Enche ela, Senhor, cada vez mais do poder do Teu Santo Espírito, ó Deus. E que ela seja instrumento, ó Deus, de proteção, de edificação, de instrução, ó Pai, dos pequeninos dessa obra. Ora, Senhor, pela vida do pastor Rafael. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecê-lo na fé. Que o Senhor o livre, Senhor, de todo tipo de fraqueza. Ó Deus, livra-o da queda, livra-o do desânimo. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecê-lo. Ó Deus, do encargo, ó Pai, do despertamento. Ó Pai, dessa parte do corpo de Cristo, que são jovens. Ó Deus, são aqueles que o Senhor separou para serem fortes, para serem aqueles que enfrentam o inimigo, que não são intimidados, ó Deus, pelas guerras, pelas batalhas, pelos ataques de Satanás. Por isso, ó Pai, fortalece o Teu filho, guarda a sua casa, a sua família, ó Deus, a sua mente, ó Deus, o seu coração, sua alma, ó Deus, que o seu espírito seja sempre, ó Deus, incendiado, ó Deus, com paixão, pelo mover do Teu Santo Espírito entre os jovens e adolescentes, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela vida do pastor Adriano, ó Deus, abençoando toda a sua casa, a sua família. Declaramos, ó Deus, que ele é fortalecido na força do Teu poder. Declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dá a ele sabedoria, ó Deus, de encargo pelas famílias, especialmente pelos casais, ó Deus, pelos homens, pelas mulheres, ó Deus, aqueles que são casados. Ó Pai, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, dá sabedoria a ele para instruir aqueles irmãos que têm passado por lutas, por dificuldades no casamento, nos relacionamentos, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, unção de crescimento, de multiplicação, de muitas famílias sendo salvas por meio da liderança, Deus, pastoral dele, entre a rede de adultos, ó Pai. Em nome de Jesus, declaro, ó Deus, que ele pastoreia uma rede de adultos, ó Pai, próspera, bem-sucedida, homens e mulheres, ó Deus, que vão prosperar muito, ó Deus, que se tornarão, inclusive, até mesmo, ó Deus, ricos não apenas na fé, não apenas no Espírito, ó Deus, mas ricos também financeiramente, para ser instrumento de sustento, verdadeiras colunas na vida financeira dessa obra. Em nome de Jesus, abençoa toda a casa do Teu filho, o trabalho, tudo aquilo que ele tem feito, ó Pai. Recompensa o Teu filho pela perseverança, ó Deus, por todos esses anos, em nome de Jesus. Oramos também pela vida do pastor Ronaldo, ó Pai, que o Senhor possa usá-lo cada vez mais, ó Deus, nessa função pastoral, também entre os adultos, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, recompensá-lo, ó Deus, pelo encargo que ele tem tido, ó Deus, em cada visita que tem sido feita aos irmãos, a atenção especial, ó Deus, a presença no meio dos irmãos, entre as famílias. Eu declaro, Senhor, ó Deus, renovada também sobre a vida do pastor Ronaldo, ó Pai, essa função de multiplicação, de crescimento, ó Deus, de tal maneira, ó Deus, que através da vida dele, muitos adultos serão apresentados, muitas células de adultos serão multiplicadas, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o pastor Ronaldo, toda a sua casa, guarda a sua saúde, ó Deus, faça-o prosperar em tudo aquilo que o Senhor o tem colocado, ó Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos também pela perseverança do pastor Ronaldo, ó Deus, um dos pastores mais antigos também entre nós. Recompensa o Teu filho, ó Pai, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu tinha pedido para você orar, mas vamos orar agora de maneira bem específica pela vida do pastor Luiz. Amém? Pela vida dele, pela saúde dele. Eu não sei se você costuma ouvir o pastor Luiz. Eu espero que você tenha esse costume, inclusive. Vocês irmãos sabem, mas a parte da plataforma, né, porque ele tem uma plataforma de ensino, onde você paga uma mensalidade, né, para poder assistir os cursos, né, e as ministrações que ele faz. Só que o acesso relacionado à palavra de domingo é gratuito, né? Então liberou, é gratuito. Então você pode assistir, depois você pode procurar uns pastores para você saber como fazer isso, né? Então, quero que você olhe pela vida do pastor Luiz, né? Então Deus, ele sempre... Você pode olhar isso em toda a palavra de Deus e na história da igreja também. Sempre que Deus quer fazer algo na terra, Ele levanta alguém na terra para ser esse instrumento, para ser o precursor desse movimento. É sempre assim. Esse é o método de Deus. Deus quis fazer uma obra de salvação aqui na terra. O que Ele fez? Deus mesmo se fez homem. Amém? E Ele se tornou esse homem, o único que poderia nos salvar. Mas só que o restante da edificação da igreja também depende de pessoas.
E a prova é o Senhor levantar o pastor Luiz. Então, não sei se você ouve o pastor Luiz ao longo dos anos, mas a voz do pastor Luiz tem sido mudada. Por quê? Então, ele tem tido uma dificuldade na sua garganta, na fala, então a voz dele está bem desgastada. Então, ore para que ele possa ser fortalecido no Senhor, especialmente nessa questão da saúde. Eu não sei se você acompanha também o pastor das redes sociais, ele tem viajado mais do que nunca, tem feito muitas reuniões, ido em vários países que ele nunca foi antes, até porque ele acredita que ele está na reta final do ministério dele. Algo que ele tem repetido com frequência é o seguinte: eu só tenho 10 anos, eu só tenho mais 10 anos. E quando ele fala isso perto de mim, eu falei: não, pastor, o senhor tem mais, o senhor tem mais. Eu fico tentando esticar, sabe, o ministério dele, mas na cabeça dele ele só tem 10 anos. Mas só que eu acredito que ele tem mais, em nome de Jesus. Ele está chegando aos 60 anos de idade, então o que ele imagina é que até os 70 ele consegue avançar como tem avançado. Mas vamos orar para que o Senhor possa multiplicar as forças dele, ore para que o Senhor possa liberar sobre a vida dele, sabe, como se fosse uma unção sobrenatural de Caleb. Caleb, quando estava lá com 80 anos de idade, ele falou que tinha um vigor de quando tinha 40. Eu falei: não, estou me sentindo jovem aqui, que questão de velho, de idade aqui. Então o pastor Luiz está falando de parar nos 70. Eu quero que ele seja como o Caleb, ele vai até 80 com sentimento de 40. Amém. Quem está comigo aqui, amém? Então nós temos que orar para isso acontecer, amém? Então eu quero que você, com a sua voz de oração, abençoe a vida do pastor Luiz e também da pastora Márcia, especialmente também por causa do trabalho com crianças e mulheres. E saibam os irmãos, isso é fato, tá bom? Não existe um ministério com crianças tão grande como o ministério da videira. Amém? Juntando todas as videiras, tá bom? Tem um pastor que mora nos Estados Unidos hoje, o nome dele é Joel Kominski. Ele já viajou em dezenas e dezenas de países. Ele é um pesquisador de história da igreja. Ele vai nas megas igrejas dos países mundo afora, de todos os continentes. E ele foi lá na videira, o pastor Luiz empolgado com ele, porque ele estava lá. E sabe com o que ele ficou empolgado? Com o trabalho de crianças. Porque grande igreja ele já tinha visto em vários países. Mas o trabalho de crianças dessa forma, dessa dimensão, com esse material, com tudo isso que acontece entre nós, ele nunca tinha visto em país nenhum. Ele é um pesquisador de mega igrejas ao redor do mundo. E aí o pastor Luiz ficou também enciumado, ele queria saber os detalhes do trabalho com crianças. Eu falei: não vi nada como isso no mundo inteiro. Como é que é? Me explica. Enfim, então ore pela vida da pastora Márcia também, porque muita coisa já tem acontecido, mas o Senhor pode fazer muito mais. Amém? Eu creio que o Senhor Jesus está às portas e isso faz parte de um ambiente profético. Eu creio que nos últimos dias há um mover, ainda que nós não experimentamos, mas que iremos experimentar. Amém? De grande colheita, de salvação, de transformação. E a palavra dos últimos dias, até a volta de Jesus, é a palavra do Evangelho da Graça. Amém? Amém? Então vamos orar pelo pastor Luiz, pela pastora Márcia. Abençoa toda a sua casa, sua família também, em nome de Jesus. Amém? Ele sua voz de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Luiz, pela vida da pastora Márcia, ó Pai, por esse casal, ó Deus, o Senhor levantou para estar à frente dessa grande obra. Ó Pai, nós queremos abençoar a vida do pastor Luiz, declarar que ele é fortalecido na força do teu poder, declarar, ó Senhor, ó Deus, o Senhor renova ele na saúde, ó Deus, livra ele de todo problema na fala, ó Deus, na garganta, nas cordas vocais, ó Pai, em nome de Jesus, que ele seja renovado de maneira sobrenatural no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que sobre ele está a mesma experiência sobrenatural, a unção, o poder do Senhor liberado sobre a vida de Caleb, que mesmo na idade avançada experimentou de vigor, experimentou de saúde, ó Deus, e conseguiu conquistar mais ainda, conseguiu vencer ainda maiores inimigos, mesmo com a idade avançada. O Senhor possa fazer o mesmo na vida do pastor Luísio, o Senhor possa fazer o mesmo na vida da pastora Márcia também, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, livra-os de todo mal, fortalece-os, ó Pai, na força do teu poder, ó Deus, o teu Santo Espírito possa operar de maneira sobrenatural, especialmente nessa próxima década, especialmente, ó Pai, nesses próximos 10, 15, 20 anos. Ó Deus, faz isso na vida do pastor Luísio, na vida da pastora Márcia, como nunca antes, ó Pai, para que eles possam conseguir ir além, cheios de vida, de vigor, de ânimo, de saúde, ó Deus, para continuar sendo instrumentos para a edificação da tua igreja. E o nome de
Jesus, para o anúncio do Evangelho da tua graça, para a expansão da tua casa, em o nome de Jesus. E todos digam amém, amém, amém e amém. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos orar pela vida do pastor Roberto. É um grande homem de Deus, né? A gente tem perseverado aqui nessa obra. E o pastor é o nosso guia principal aqui, amém? É ele que conduz os pastores e também o rebanho, que é a igreja. E é um pastor com muito encargo e paixão pelo Senhor e por essa obra, amém? Então vamos orar, abençoando a vida dele, que Deus possa renovar a sua esposa, porque eu sei que está diante de nós o grande desafio, que é o desafio do crescimento que o Senhor já tem aberto as portas, amém? E o Senhor vai nos dar muito fruto, e o pastor Roberto é esse guia que vai nos conduzir para grandes feitos em nome de Jesus, amém? Então vamos orar, pega a sua mão sobre ele, abençoe sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém, Pai, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela vida, ó Pai, do nosso pastor, ó Deus, declaramos que ele é esse guia, ó Deus, que foi levantado, ó Deus, aqui, ó Pai, no Nordeste, em Pernambuco. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem trazido renovo sobre ele. Senhor, renova as suas forças, ó Deus, para um novo desafio que está diante de nós. O desafio, ó Pai, do crescimento, a expansão do Senhor. Ó Deus, vem sobre ele, multiplica a unção, ó Deus, que já está sobre ele, possa ser multiplicada cada vez mais. Enche ele de sabedoria, ó Deus, para conduzir o teu rebanho, a tua igreja, conduzir os pastores, os líderes, discipuladores. Declaramos, ó Pai, que a sua saúde é restaurada, multiplicada. Ó Deus, dá ele renovo. Ó Deus, que ele possa fazer coisas extraordinárias, como ele já tem feito aqui nesse lugar, e muito mais o Senhor fará. Levará eles, ó Deus, a crescer como nunca antes. Ó Deus, abençoamos a sua casa, a sua esposa, as suas filhas. Declaramos, ó Pai, que eles são guardados, eles são supridos pelo Senhor, e cria caminhos para abençoar o seu filho. Ó Deus, prosperar, ó Pai, o nosso pastor. E declaramos, assim será. Multiplicação já está sobre a vida dele em cada área, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos. Hoje foi um ponto um pouco diferente, mas acredito que é muito importante a gente ter feito dessa forma. E apenas falando para os líderes, né? Esse texto é a palavra da célula, então os irmãos vão ler, amém? Pode ser uma leitura compartilhada, né? Cada irmão da célula lê em um parágrafo, tá bom? Para você saber o que você está envolvido. Então essa é a nossa história, né? Nisso nós temos colocado a nossa vida, o nosso futuro, os nossos recursos, nossa saúde, amém? Nosso vigor, nosso tempo, né? Então eu estou nessa obra desde o começo, né? Então a igreja está completando esses 25 anos. E a nossa história começou de fato aí em 99, mas a gente vai estar celebrando justamente nesse ano, né? E foi exatamente o ano que eu entrei nessa igreja, nessa obra, e desde então minha vida tem sido mudada, transformada. Eu tive um rumo, um destino, um propósito, o encargo e a prova do Senhor me trazer para cá, para Recife, amém, para ser um testemunho dessa visão, desse chamado. E agora você faz parte disso também, em nome de Jesus. Amém? Então é importante que você saiba o que você está envolvido. Então essa é a nossa história. Você faz parte desses 25 anos da Igreja Videira, que começou lá em Goiás e que está aqui. E aquilo que tem acontecido lá vai começar a acontecer cada vez mais aqui. E seremos conhecidos como uma grande igreja, uma igreja forte, uma igreja próspera. Amém? Uma igreja cheia da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero, sim, cantar uma música? Então vamos, não estou falando de gente tirar uma foto. Tirar uma foto e cantar a música. Amém, irmão, a gente já está terminando. Vamos lá. Eu vou descer? Melhor, né? Melhor, né? Ou é melhor subir? É melhor subir, cada Melhor subir. Então subam, vem.
ver. Eu sei que meus irmãos cansaram já um pouquinho, mas. Não, ótimo, mas vamos cantar música. Isso. Antes da gente encerrar, amém? Liane. Já foi. Amém, irmãos? Nós vamos ministrar essa canção e em seguida nós vamos encerrar. Amém? A gente está. Eu acabei de olhar também. Vamos ministrar. Tem como. Eu já estava pesquisando ainda aqui. Eu estava já pesquisando isso agora na livraria viver. Não entrei lá. É chique, viu? Não, o preço é o preço básico, né? Foi? O preço básico. E o texto, tem esse texto bastante. Grandes milagres é o favor.
está. Deixa eu orar por você, Pai, no nome de Jesus. Quero declarar, Senhor, a palavra de graça, de bênção, de favor multiplicar. Senhor, abençoe os teus filhos, ó Pai, nessa semana. Ó Deus, diante, ó Pai, da memória, da nossa história, da história que o Senhor nos deu, a partir da nossa igreja lá em Goiânia, e nós estamos debaixo, ó Deus, dessa mesma história, dessa mesma unção, dessas mesmas promessas. Ó Deus, fazemos parte da mesma família, da mesma igreja, da mesma comunhão de irmãos. Por isso eu declaro, Senhor, que neste ano, no ano das nossas portas abertas, nós veremos todos esses sinais, ó Pai, todos esses testemunhos que têm acontecido, ó Pai, a partir da nossa igreja de Goiânia, nós veremos aqui entre nós, ó Pai, em cada uma das nossas células, em cada uma das redes, na vida pessoal de cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, que esse novo tempo, ó Pai, que esse novo prédio, ó Deus, se nós estaremos ali, ó Deus, vai trazer um novo tempo de realidade, de frutos, de bênçãos mais e mais, de graça abundante sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, em cada célula, em cada rede, na nossa igreja, na igreja videira do Recife, em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém? Eu quero pedir uma última coisa, antes da gente de fato encerrar. Eu quero pedir para os pastores ficarem lá na porta. Os pastores, inclusive pode ficar a pastora Ludmila também, pastor Leandro, pastor Ronaldo, pastor Rafael. Ótimo. Segura a pastora Ludmila. E nós vamos. Pronto, pode ficar na porta. Só ficar na porta aí, isso. E o que nós vamos fazer? Sempre no final do culto, né, nós falamos para os irmãos declararem algo. O que você vai fazer dessa vez? Antes de você sair, você vai passar e cumprimentar qualquer um dos pastores que estão lá na porta e dizer para ele, falar, eu faço parte dessa história. Amém? Você vai fazer isso, vai falar para ele, pastor, eu faço parte dessa história junto com você. Amém? Então, fazendo isso, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, semana de grandes bênçãos abundantes da parte do Senhor. Você é parte dessa história. Vai debaixo da graça da paz, Senhor Jesus. Se você estiver nos